E, bom, eu tenho que iniciar do meu jeito, porque eu sou assim, né? Então, eu quero dar para todos nós os nossos bons ventos, que nós tenhamos, assim, essas 2 horas maravilhosas, complementando o nosso conhecimento, trazendo muita energia, muito amor, muito carinho, porque tudo foi pensado com muito amor e muito carinho por cada um dos palestrantes e também por cada um dos organizadores deste evento, né? Que eu faço parte. Então, eu estou aqui como professora doutora Sônia Maria Bufará Tomasi, representando o curso de Psicologia Analítica da Unipaz Goiás, né? É um curso de especialização e trazendo também alguns convidados para completar assim o nosso conhecimento. Cada pecinha traz um conhecimento mais profundo, né? E abrindo também com muita honra e com o coração pulsando o primeiro encontro do GTION, né, de interdisciplinaridades da pesquisa em psicologia analítica no Brasil. Nesse período que nós estamos aqui, nesse momento que abriu de 2020 para 2021. Então, eu vou aqui ler um texto para nós muito lindo, né? No presente encontro, buscamos afirmar o diálogo de nossas pesquisas proposto no GTION, Interdisciplinariedades da Pesquisa em Psicologia Analítica no Brasil. Passado um ano de criação, que estamos juntos, né? Um ano de criação do GTION, reavivamos o nosso projeto de investir na potencialidade da psicologia analítica para retomar e ressignificar jornadas presentes na cultura brasileira. Para isso, investimos em estar juntos, participando de bancas de mestrado, doutorado, publicado em periódicos nacionais e internacionais, em livros, em eventos, e apresentações de trabalhos e partilhas em aulas de graduação e de pós-graduação em psicologia, apresentando e construindo modos de integrar a indocessibilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária, dentro de um forte compromisso social e científico. O que nos embala é a gana de produzir ciência com alma brasileira, evidenciando a potência da psicologia analítica em campos interdisciplinares. O GTION reúne professoras, professores, investigadores de instituições de ensino superior no Brasil, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e de instituições do exterior, em Portugal, do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Neste cenário, os membros do GTION buscam investir na colaboração da inserção social dos respectivos programas de pós-graduação, a partir de parcerias e projetos de investigação que serão apresentados e discutidos no nosso encontro do GTION Interdisciplinariedades da Pesquisa em Psicologia Analítica no Brasil. Convidamos a todos para atravessar a jornada de encontros e discussões entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021, a partir das pesquisas elaboradas nos programas de pós-graduação em psicologia e em outros programas de pós-graduação com as seguintes pegadas e atalhos. Então, durante todos esses dias, nós teremos aqui vários temas e várias mesas. Então, estamos iniciando com a psicologia analítica muito além da prática clínica. Teremos mitologia, símbolo e transformação da alma, a psicologia complexa e o PPG em ciência da religião da PUC de Minas, possibilidades polifônicas da psicologia junguiana, caminho, pertencimento e encruzilhadas da religião no Brasil, caminhos do Peabiru, aprendizagens interculturais, psicologia junguiana, mangá e a imigração japonesa na Amazônia brasileira.
Esses serão os temas das mesas que irão acontecer de manhã e à tarde, entre os dias 18 e 22. Né? Desejamos que todos participem desse primeiro encontro do GTI como sendo um espaço de um de nós, e que a nossa coletividade nos faça mais pertencentes e felizes no Brasil, quiçá no mundo. Agradeço ao querido professor Dr. Nilton Souza da Silva pelo honroso convite para participar do GTAIO. É uma honra abrir o primeiro encontro do GTAIO Interdisciplinaridade da Pesquisa em Psicologia Analítica no Brasil, com a mesa Psicologia Analítica muito além da clínica, muito além da prática clínica. A proposta dessa mesa é mostrar uma pequena parte da amplitude da teoria de Carl Gustav Jung. Os estudos e pesquisas de Jung direcionam a nossa atenção para uma psicologia de totalidade, visando o ser humano holístico. Então, teremos 3 temas com 3 pessoas maravilhosas e muito queridas para mim e para o nosso grupo, né? Então, pensando a escola a partir de Jung, será com o professor Dr. José Aparecido Celório. A alma precisa de tempo será com a doutora Luzia Regina Cruvinel Maia. Né? E Carl Gustav Jung e espiritualidade, aproximações entre a glândula pineal, sincronicidade e experiências mítico-religiosas, será com a professora doutoranda Cláudia Elizabeth da Costa Moraes Mondini. Cada participante terá 15 minutos de explanação. E após a explanação da mesa, estarão abertas para perguntas, diálogos e teremos o nosso momento de confraternização. Só um minutinho. Então, eu quero expressar aqui a minha alegria de estar com vocês, de estar nesse momento bem significativo, né? Bem descontraído, e eu acho que dentro da possibilidade do pensamento junguiano e abrindo outros caminhos. Então, eu acho que vocês 3 palestrantes trouxeram temas bem diferentes para abrir mais esse leque, né? Que eu acho super interessante. Não só na nossa mesa teremos outras, mas aqui nós estamos aqui visando outros espaços, tá? Então nós vamos começar pensando a escola a partir de Jung com o professor Dr. José Aparecido Celório, que é doutor em educação, professor do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, coordenador do Laboratório de Educação e Complexidade. Ele é especializando em psicologia analítica conosco aqui na Unipaz Goiás, né? É membro do grupo de estudos e pesquisa sobre imaginário, educação e memória, e membro do grupo Academia Celeste, estudos em cosmologia e ética. Então, meu querido, a palavra é toda sua, você tem 15 minutos para nos presentear com a sua fala. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Sônia. Professor Zacarias, que é meu professor, né, na especialização, colegas. Agradeço à Federal Rural do Rio de Janeiro pelo convite, pela organização do evento. Me parece que os estudos junguianos estão se aproximando cada vez mais da academia. Isso é bastante importante, né, porque a gente oxigena o pensamento acadêmico, principalmente a área de psicologia da educação, que ainda possui algumas hegemonias, né? É muito comum nas disciplinas de psicologia de educação os alunos estudarem Piaget, Vygotsky, Vallon. Nem mesmo Freud é estudado como se deveria, né? Então, eu acho que essa abertura é bastante importante para repensar a escola. Eu tenho algumas coisas, eu pontuei algumas coisas aqui, e até disse para a professora Sônia que
tentaria falar a partir de algumas reflexões que eu venho fazendo sobre essa aproximação do pensamento junguiano com a escola. É claro que isso não é novo. Eu quero destacar um livro publicado há bastante tempo, em 89, que eu acho que muita gente conhece, chamado Da Clínica à Sala de Aula, pela Sueli Grimaldi Moreira, um dos primeiros estudos que aproximou a teoria junguiana da escola. E aqui, nesse texto, ela se preocupa com como que o indivíduo, né, a criança, é vista nos documentos, né, o que ela chama dos cadernos brasileiros de educação, e como que as teorias dos tipos podem ser vistas na escola. Então, ela faz uma entrevista com professores, faz observação em sala de aula, e vai notando como que as crianças vão se comportando e como que os tipos vão aparecendo ali. Essa é um estudo bastante interessante. O que eu tento ver é por um outro ângulo, como que a teoria junguiana nos faz pensar em outro modelo ou outros modelos de escola, né? Até na possibilidade de pensar práticas pedagógicas que considerem os tipos psicológicos, não como maneira de nenhum momento de classificação ou de exclusão de grupos de alunos, mas justamente considerar como que a interação entre indivíduos numa sala de aula pode ser melhorada, estimulada por meio dessas atividades que considerem esses tipos. Por que eu penso isso? Porque, grosso modo, a escola, pensando na escola pública, de uma maneira geral, a gente não pode esquecer que existem iniciativas que fogem a esse modelo, mas ainda esse modelo é hegemônico, que padroniza os alunos. Todos devem aprender no mesmo ritmo, as mesmas coisas, sem considerar especificidades do grupo. E que o Jung chama atenção no livro dele, Desenvolvimento da Personalidade, que é um texto que eu pretendo fazer uma leitura sistematizada, de que essa criança total deveria ser considerada pela escola. Ela sai da família, vai para a escola, e ali naquele momento ela é fragmentada. Por que fragmentada? Porque a escola, e a gente tem que pensar o que a gente entende por escola, se a gente entender que a escola deve prestar o único serviço de transmissão de conhecimento científico sistematizado, a gente pode aceitar essa fragmentação. Então, uma formação cognitiva, puramente intelectual da criança. Ok. Se a gente pensar numa escola a partir dessa totalidade para a qual o Jung chama a nossa atenção, não dá para fazer essa formação unicamente cognitiva, puramente intelectual. Deve-se considerar outras dimensões humanas. Eu trago um exemplo, inclusive, da pedagogia Waldorf, que inclui essas outras dimensões. Me parece que é uma das pedagogias que se atenta a essas outras dimensões. Bom, dentro do espaço, né, de tempo que eu tenho, é importante chamar a atenção que numa crítica que a gente faz à escola, numa crítica progressista, em nenhum momento a gente quer acabar com a escola e destruir a escola. Não é exatamente isso. Às vezes o discurso da crítica pode ser pensado assim, ele quer acabar com a escola, enfim, não é isso. E também não defender o ensino em casa, né? Muitos pais que defendiam o ensino em casa se arrependeram com a pandemia, viram que não tinham condições de defender mais o homeschooling, porque é um absurdo pensar isso no século XXI, com a desigualdade que a gente tem. Bom, aí então uma crítica progressista procura justamente pensar a escola de uma maneira amplificada, que atenda a essas várias dimensões humanas, entender que os indivíduos fazem parte de uma sociedade, mas que eles têm especificidades. E isso precisa ser reconhecido, né? Que as crianças chegam à escola já com uma história de vida, elas chegam com um contexto. Isso não pode ser esquecido. Então, por exemplo, a gente tem que diferenciar uma escola como zona de treinamento, que eu vejo que é a escola contemporânea. Cada vez mais as escolas estão se rendendo àquele modelo de treinamento, quer dizer, a escola precisa formar unicamente para o mercado de trabalho, e para isso ela vai tentar desenvolver uma série de habilidades para atender esse mercado de trabalho.
O Estado, de certo modo, faz isso mediante as políticas, né? A gente tem aí a nova reforma do ensino médio e a nova BNCC, que me parece que é um atraso, né? Justamente porque ela insiste nesse ser humano voltado para o mercado de trabalho. A gente sabe que nós não somos só para isso. Nós não nascemos só para isso. Então, e como espaço de formação, ela precisa atender outras dimensões, afetiva, onírica, principalmente, né? Social, cultural, antropológica. Essas dimensões precisam ser atendidas e me parece que não é isso que ocorre no momento em que a gente tem uma quantidade de conteúdos técnicos que acabam sendo mais valorizados que outros conteúdos. Sintoma disso, 5 aulas de matemática e uma de arte. Isso é sintomático. Uma escola que valoriza a formação intelectual, técnica e não artística. Ou mesmo pedagogias que se colocam como críticas ainda insistem que a escola deve ensinar o conhecimento sistematizado. Só que dentro dessa afirmação conhecimento sistematizado, científico sistematizado, haveria necessidade de discutir o que é ciência e de qual conhecimento sistematizado a gente está falando. É só ocidental? Sim, é só ocidental. E a gente tem um outro problema, principalmente no Brasil, que a gente tem uma diversidade de culturas originárias que não são colocadas dentro da escola. São colocadas como estão naquela divisão cultura erudita, saber erudito e saber popular. Normalmente o saber popular é colocado na periferia, né, da escola. O Gilbert Durand, que é um dos teóricos do imaginário, diz que a obra do Jung é uma obra que instaura sentidos. Ele coloca como a obra do Jung como uma hermenêutica instauradora. E me parece que é isso que a gente defende quando vai pensar a escola a partir do imaginário, a partir da teoria junguiana ou da psicologia junguiana, que é defender justamente essa amplificação. Quer dizer, além dessa pessoa que chega à escola, que é um indivíduo que tem uma dimensão intelectual, é uma criança, uma pessoa inserida numa sociedade, que tem uma história de vida, que tem uma história universal, né? Nós temos uma história de vida e também nós somos representantes de uma história da vida, como diz o Edgar Morin, né? Somos simbólicos, não só apenas racionais, mas também simbólicos, produzimos símbolos, interpretamos. Então, tudo isso precisa ser considerado, porque se nós somos seres que interpretamos, cai por terra a ideia de que há uma transmissão de conhecimento puramente, como se saísse do professor e chegasse no aluno. Então, esse ser que interpreta, como ele está sendo considerado? Numa sala de 20 alunos, de crianças, ou uma sala de 40 de adultos, como cada um está interpretando aquilo que o professor está dizendo? E isso me lembra o que o Maturana, que nos deixou recentemente, o Maturana, num texto dele que diz, que ele fala o que é ensino, ele diz o que é ensino. Nenhum professor ensina. Eu gosto muito disso, eu sempre uso isso com os meus alunos. O professor sempre perturba a turma, porque cada um e cada uma que está ali vai sair com uma impressão diferente. Uns podem sair mais alegres, esperançosos, outros podem sair mais cabisbaixos, tristes. Lembrando que essas duas condições são humanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está falando de uma escola preocupada com o mercado de trabalho, a gente está pensando numa escola que está preocupada com a performance e o alto desempenho dos alunos. Ou seja, uma escola apenas da alegria, né, do prazer, e que afasta e abomina qualquer manifestação de tristeza. Aprendi uma vez com minha ex-orientadora, uma colega pediu desculpas porque estava chorando durante uma aula que ela deu, que ela fez um exercício, e a Lúcia disse assim: por que você está chorando? Aliás, por que você está pedindo desculpas? Você não pede desculpas quando você dá risada. Você pede... E por que está pedindo quando chora? Parece que a gente... o chorar, a tristeza, numa sociedade contemporânea, virou algo mal visto. Tem que ser medicado. A gente não vai conversar com alguém que está dando risada, mas a gente vai conversar com alguém que está chorando. A gente não procura
o aluno está muito tristonho, a gente, o que está acontecendo? Mas aquele que está sorridente, a gente não fala com ele. Então, de certa maneira, a gente teria que também pensar numa escola da tristeza, né, que acolha a tristeza. Isso, a partir do Jung, a gente consegue compreender que autoconhecimento não é conhecimento do ego. Está no livro dele aqui, acho que está Presente e Futuro. Né? Autoconhecimento é conhecer essas dimensões arcaicas do ser humano. Como diz o professor Zacarias numa aula, isso tudo que a gente entende como civilização ou consciência é um verniz. Então, o que está nessa camada mais está no subterrâneo. Né? Então, há um cenário arquetípico, há uma série de tramas que ocorrem ali dentro da sala de aula, que não é cinema, mas é uma sala de projeções, né? De certa maneira, porque essa dimensão do inconsciente não é considerada pelas psicologias da educação normalmente estudadas na sala de aula por pedagogos e pedagogas. Não se passa pela cabeça do professor de que ele pode estar projetando conteúdos ali e, de certa maneira, as crianças fazendo a mesma coisa. Não tem essa ideia, não passa por isso. Então, ele pode criar uma dinâmica na sala de aula a partir de projeções, né? Sem considerar os alunos. Isso é altamente perigoso, porque, e daí, é claro, a defesa do autoconhecimento, não que a sala de aula tem que ser uma clínica, mas, por exemplo, que tenham práticas, por exemplo, como aquela que o professor Roberto Gambini desenvolveu em São Paulo com pedagogas há muito tempo, que foi uma escola com sonhos. Foi uma atividade com sonhos com crianças de 3, 4 anos, em que ele reunia, né, as pedagogas, sob orientação dele, reuniam as crianças para conversar sobre os sonhos. Isso criava uma interação social. Não importava o que significava o sonho, porque as crianças misturavam os sonhos. Ah, eu sonhei com isso também, né? Mas era a interação, era o convívio com o outro. Isso, quando eu falo aqui para professores do estágio, isso é um absurdo pensar nisso. É um absurdo quando eu falo por que as crianças não poderiam fazer uma roda de sonhos 2 vezes na semana, durante uma meia hora. Isso é um absurdo, porque ainda são professores, colegas que no estágio defendem o ensino de conteúdo, unicamente. Não sou contra conteúdo. Mas que tipo de conteúdo? E normalmente é deslocado da vivência. Alunos aprendem geografia do Brasil, mas não conhecem o bairro da cidade. Isso é um problema. Alunos conhecem, parcamente, vamos dizer assim, uma história do Brasil, mas não conhecem a história do nome do patrono da escola, ou da patronesse. Não sabem quem é. Ah, a escola Maria Montessori, mas quem que é a fulana? Passam o tempo todo na escola sem saber exatamente quem é, mas precisam saber sobre outros personagens da história, do Brasil, do mundo, enfim. Eu vou caminhar aí para o fim, né? Acho que tem mais 5 minutos só. Então, ainda é uma escola iluminista, etapista, que pensa na ideia de evolução do ser humano. E o Jung nos traz uma outra perspectiva, que é sincronística e que não está pautada na explicação, mas na compreensão. Então, ela não é etapista, pelo menos não deveria ser, né? Acho que em alguns momentos dá a impressão de que o Jung está ainda nessa transição, né, dessa pensamento evolucionista para um pensamento mais, ou diacrônico, para um pensamento mais sincrônico, ou sincronístico, aliás. Mas é claro, tende mais para pensar nessa ideia de sincronicidade, no sentido que os fenômenos são vistos simultaneamente. Entender que, nessa perspectiva, nós estamos falando de potências e não necessariamente de poder, né? Quer dizer, o aluno não tem poder, o aluno tem potência. Isso é uma fala do professor Marcos Ferreira, da USP. E repensar, nessa perspectiva do arcaico, a escola como aldeia, como tribo, como comunidade. Por que isso? Porque quando a gente pensa em aldeia e tribo, todos, um cuida do outro.
E numa escola que ainda está pautada na competitividade, claro, se a gente tem cada aluno ali para disputar uma vaga no mercado de trabalho, estamos falando de competição e não de cooperação, considerando aí toda a desigualdade que há em nosso país, né? Quer dizer, ainda não falamos de uma tribo. Numa sociedade assim, ninguém está preocupado com o outro. E a gente percebe essa mudança nas crianças quando vão para a escola. As crianças em casa brincam com os coleguinhas e não têm esses preconceitos muito nítidos. Mas quando vão para a escola, começam a ter. Quer dizer, a escola sutilmente passa isso, não é só pela fala do professor. A expressão, é o prédio da escola, né? A escola fala de cooperação nos seus textos, no projeto pedagógico, como diz o Yves Delataille. Mas lá no primeiro, vamos dizer assim, na secretaria tem um armário cheio de troféus. Quer dizer, a escola está dizendo que ela é competitiva, por mais que você escreva no projeto que ela é cooperativa, ela não é. Então são coisas que a gente vai vendo como que a gente sai de uma escola individualista para uma escola que pense o indivíduo como Jung pensou, dentro da sociedade. Não há como, não há como pensar de outro modo. Mesmo que a gente valorize o indivíduo, ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Eu vou fazer, para finalizar, uma leitura de um trecho do Jung, que está na prática da psicoterapia, no parágrafo 227. Muito embora a tomada de consciência da individualidade possa corresponder ao destino natural do ser humano, ela não é o fim último. Isso porque não é possível que o objetivo da educação do homem se reduza a produzir um conglomerado anárquico de existências individuais. Isso equivaleria a um ideal inconfesso de extremado individualismo, que não é mais do que uma reação doentia ao coletivismo, e tão insatisfatório quanto este. Contrapondo-se a isso, o processo da individuação natural produz uma consciência do que seja a comunidade humana, porque traz justamente a consciência ou inconsciente, que é o que une todos os homens e é comum a todos os homens. Esse é o autoconhecimento. A individuação é um tornar-se um consigo mesmo e, ao mesmo tempo, com a humanidade toda, em que também nos incluímos. Estando assim assegurada a existência individual de cada um, logicamente também se garante que o conjunto organizado dos indivíduos no Estado, ainda que este seja revista de uma autoridade maior, não mais constitui uma massa anônima, mas uma comunidade consciente. Contudo, não há uma condição prévia, indispensável para se chegar a isso. É a opção consciente e livre e a decisão individual. Uma verdadeira comunidade não pode existir sem esta liberdade e independência de cada um. E vamos e venhamos, sem uma tal comunidade, o próprio indivíduo que se fundamenta em si mesmo e é independente não pode progredir por muito tempo. Então, me parece que isso é fundamental, que a escola pense desse modo. E quando a gente pensa em termos de produtividade, de alto rendimento, a gente insiste só no indivíduo, desconsidera o social e põe por terra a ideia de aldeia. A gente tem, na verdade, pessoas que brigam entre si e não há cooperação. Por mais que há discursos que tentam valorizar a cooperação. A maioria das coisas que eu vejo na escola que falam de cooperação é competitividade disfarçada. Vou ficar por aqui, então. Obrigado. Viu? Uau, né? Ficamos sem fôlego, né? Parabéns, professor Celório, gratidão, né? E com certeza instigou a lermos mais em Jung e ainda pensarmos em outra vertente de Jung, que estamos sempre direcionando para a clínica, mas olhar também nessa formação desse ser humano dentro da escola, né? Como é que ele vai se comportar,
como é que ele vem, mas primeiro nós temos que fazer transformações, né? Ter coragem de modificar a nossa forma de pensar e agir dentro do ambiente escolar. Isso requer coragem, né? Porque é uma ousadia maravilhosa. E o Jung teve essa ousadia e nós podemos aproveitar o barquinho que ele deixou para a gente e ir remando dentro desse grande universo que é dessa totalidade do ser humano, desse ser humano holístico e não fragmentado, né? Num pedaço aqui, um pedaço ali. Mas teremos muito ainda um tempinho para falar com o professor Celório, mais para ampliar. Eu acho que o pessoal está querendo perguntar, mas nós vamos dar continuidade agora com a doutora Luzia Regina Cruvinel Maia. E ela tem algo para compartilhar conosco que vai aguçar ainda mais a conhecer Jung e a transitar por outros caminhos, né? Então, a doutora Luzia Regina Cruvinel Maia, ela é graduada em medicina, né? Ela é uma médica, ela fez residência em radiologia e diagnóstico por imagem. Aqui já abre um leque de possibilidades, né? E é especialista em psicologia, em psicanálise freudiana e não ficou muito contente, não, e veio fazer psicologia analítica, né? Para ampliar o seu conhecimento. E é uma grande estudiosa da parte da espiritualidade também, né? Esses conceitos que vêm modificando a nossa vida e repensando a forma de ser, e repensar a forma de ser como médica. Assim como o professor Celório está pedindo para repensarmos a forma de sermos professores, ela vai trazer uma experiência da forma de ser médica, de exercer uma medicina a partir do olhar da psicologia analítica. Minha querida, a palavra é toda sua. Gratidão por você estar aqui. Está sem som, Regina. Ok. Muito bom dia, com muita honra, muita satisfação, muita gratidão que estou aqui hoje. Para falar dessa busca inata que eu trago, assim, de me saber, de alcançar meu sentido na vida, assim. E aí eu encontrei, muito jovem, na concretude da medicina, um caminho. Durante a faculdade, eu julguei que o diagnóstico era mais importante do que o tratamento. E assim eu escolhi minha especialidade, radiologia e diagnóstico por imagem. Então, pronto. Agora, nesse novo patamar de informação, eu entenderia mais sobre como e por que surgem as doenças, as mazelas, mas, obviamente, não resolveu. Minha frustração diante do atendimento regular médico, que apenas coloca assim, o balde debaixo da goteira e não aponta ou conserta o telhado, isso me frustrava profundamente. Quando, assim, diante de um brilhante diagnóstico, seja de um tumor inicial ou de uma síndrome rara, que exigiu ali um produto de atenção, de conhecimento, e eu observava que isso não produzia nenhum alívio nas emoções em desordem daquele paciente e nem das minhas. E se, por um lado, eu até houvera feito excelente trabalho, por outro, ele era insuficiente e talvez atendesse muito mais às minhas expectativas ou vaidades do que a necessidade daquele outro, que me olhava e talvez até, né, sem consciência, me perguntasse, e agora? E agora? E se essa fosse a pergunta dele, ela apenas ecoava a minha própria? Quem sabe mais? O médico que observa com base naquilo que aprendeu da doença, ou o doente que sente? É o médico capaz de alcançar, pela análise dos sinais e sintomas, a raiz das doenças? É importante encontrá-la? A erva daninha morre se não atingimos sua raiz? Como que uma catástrofe em termos de saúde poderia ser transformador para uma pessoa?
Não, é certo, né, que o conteúdo se expressa na forma e que a consequência disso é que as formas se tornam repletas de significado. Mas, sendo as doenças tal qual códigos, como interpretá-las? Médicos adoecem. É consternador observar que os médicos adoecem. Então, talvez porque o conhecimento da literatura, dos compêndios médicos, não ofereçam acesso para o algo do mistério. Então, Freud explica. Busquei na psicanálise freudiana o que a medicina não logrou me oferecer e continuei com sede. As águas psicanalíticas, elas aliviaram muito superficialmente minha angústia. Eu me sentia exatamente como se estivesse na Antártida, a maior concentração de água assim, do planeta, porém com interior árido, com precipitação de 30, 50 milímetros de chuva por ano. Então, quando eu li a frase, como título do livro de Verena Kest, A Alma Precisa de Tempo, eu senti um profundo amparo, uma emoção oriunda de um sim, de um acolhimento. Em lugar, então, de buscar causas, explicações mesmo sem causais, a ferida do outro e seus sofrimentos, eu precisava, em primeiro lugar, me olhar com atenção, aceitar minhas feridas, acolher os meus sofrimentos, respeitar o meu tempo. Aceitar que nem tudo é alegria e saúde, é o psíquico. Quem comparece primeiro e define os caminhos, até que haja, assim, espaço para que um olhar do imo espiritual interior apresente o sentido. Jung promoveu um inusitado encontro, o de mim comigo mesma, conquistou minha razão, mas encantou minha alma. Tornou claro o entendimento que coabitam em mim a médica com conhecimento técnico e a paciente, a doente, que sofre, que ambas compõem e fazem parte dessa coxa de retalhos que é a existência. E desde então eu venho aprendendo que não é assim certo e errado, que não tem um score a ser alcançado além da tarefa da extraordinária e hercúlea tarefa de me construir humana. E aqui entram meus pacientes, como sendo assim, mãos e olhares diferentes a me contarem sobre mim. Antes de perguntarem sobre mim, me desvendando com suas peculiaridades. E cabe perfeitamente a dúvida. Quem trata quem? Quem precisa de quem? Qual é o papel de cada um? Então, nessa jornada do herói, a qual ninguém é isento, a metanoia, da qual ninguém sai o mesmo, esses todos são movimentos de autorregulação, contração e expansão da psique em busca de sua homeostasia. E foi exatamente nesse movimento de parto, em plena metanoia, que a vida me ofereceu esse arsenal de conhecimento sobre a condição psicológica humana na ótica do Jung, para que minha busca interior alcançasse percebimento de si, sem se ocultar debaixo de destrutivos embustes, inclusive da autopiedade, de rolar a pedra acima, ou da prepotência de sentar do outro lado da mesa. E nesse ponto, acho que vale usufruir das reflexões assim do mito de Sísifo. Só para lembrar, Sísifo vê Zeus raptando a filha do deus rio, Ásopo, e decide dar esta informação em troca de uma fonte na Acrópole de Corinto, que até então era árida. Ele se aproveita da situação em seu favor próprio, mas desagrada a Zeus. E devido a essa delação, ele foi condenado à morte. E ludibriou a morte por 2 vezes. Como consequência, veio a punição. Rolar enorme pedra, montanha acima, para colocá-la no cume. Porém, dada a natural gravidade, o peso, o tamanho da rocha, ao alcançar o cume, ela rola montanha abaixo. E isso repetidamente num castigo eterno. Ao longo da vida, eu venho assim caminhando como Sísifo, através desse arquétipo da repetição infinita.
seja me apegando em demasia a ideias, pessoas ou coisas, num rígido esforço para sustentar minhas opiniões dentro do complexo de Gabriela Cravo e Canela. Nasci assim, vou morrer assim. Seja desistindo rápido demais, deixando a pedra rolar, não dando valor ao que tantas vezes tem valor. Sabe, ver elementos novos e ressignificar a rotina com viés educativo, já através não do que eu vejo fora, mas exatamente daquilo que vejo, sinto e intuo dentro. Essa é a meta. Esse é meu projeto educativo. A paisagem, a montanha, a rocha, o cume, os atos de subir e descer pertencem exatamente ao mesmo cenário externo. Porém, a minha acuidade, como se fosse assim numa espiral, capta a cada nova repetição um elemento interno, novo, meu, até então despercebido. E assim fica claro o papel redentor das projeções, das necessidades das repetições, das dores, por que não das doenças, como jogo. Num jogo de espelho, onde médico e paciente se veem refletidos, alternando papéis, ora objeto, ora sujeito. E nesse palco se alternam perguntas e respostas sobre o que é a vida, qual vida que vale a pena ser vivida, sobre a natureza da dor, o valor dela, a qualidade da alma. E nesse palco somos todos personagens atuando, representando com máscaras baseadas em códigos coletivos que promovem ou o distanciamento daquilo que somos verdadeiramente, ou nos apresentam de forma flagrante para aquilo de nós que desconhecemos. Quando acessei a compreensão do fato de que cada um de nós traz consigo sua peculiar jornada mítica, pude iniciar a arte de ouvir na história o mito contado através do sintoma ou queixa, a fantasia, o fio condutor com o qual aquela criatura se movimenta na vida. E aí eu pude, então, sentir o quanto a doença é benéfica, como portadora de um caminho, de um meio de acessar a consciência. Perceber que, sim, há permissão para sofrimento na vida, há permissão para doença, para morte, para falta de resposta. E que nem tudo precisa de cura, ou está em busca de cura. E que o papel do médico não está exatamente em colocar essa pedra no cume, oferecendo o diagnóstico. Seria muito unilateral vermos a doença apenas suas dificuldades, não considerando no contraponto a sua função integrativa, como característica primordial dessa qualidade quimérica da existência humana. E assim sendo, a saúde ideal, de fato, passa a ter importância secundária. O mundo interior se reflete de modo idêntico na atuação do mundo externo. Então, se para tomar ciência de algo interno é necessário que se gangrene uma perna, tudo bem, é válido. Dentro do tempo que eu precisei para ter acesso ao número da psicologia junguiana, eu trabalhei como uma médica que repetiu as mesmas questões, que viu no contexto do trabalho assim uma insípida relação de causa e efeito. Numa tarefa assim de separar, cadastrar, agrupar, desenvolvendo uma postura de distanciamento mesmo, técnico, para com o outro. Talvez exatamente porque este outro refletisse exatamente minha sombra, desamparada de sentido e atenção, até então tão automatizada, produzindo resultados, como sendo esse seu real sentido, a sua função no mundo. Mas a partir dessa libertadora ótica da psicologia profunda do Jung, eu passei a identificar e aceitar elementos meus, outrora renegados, esquecidos, e assim eu fui podendo cada vez mais e melhor aceitar o tempo da alma do outro.
Eu fui me vendo mais humana, entendendo que não tem borda e distinção, que corpo, alma, mente estão mesclados como uma amálgama, um interferindo diretamente no outro. Então, não há dor no corpo sem que antes tenha havido um nexo causal e um entrelaçamento da alma e da mente nesse resultado apresentado como um produto. 2 pontos. Dor. O paciente traz para o médico a queixa, que está vinculada à interpretação do descompasso corporal. Mas o médico tem que aprender a ouvir o conjunto que está no pano de fundo. Saber que se a pedra rola abaixo e se apresenta como sintoma, é porque antes ela foi sustentada montanha acima. Sustentada por qual necessidade? Por qual crença? Por qual código? O que está por trás daquela manifestação no mundo, atuando por meio do código dor? É lindo o labor médico, ele oferece acesso direto a intimidades, já assim, num primeiro encontro. E, tutorada pelo entendimento dos conceitos da psicologia analítica, eu passei a desenvolver uma escuta mais ampla e inclusiva, que busca ouvir na queixa aquilo que está para além. Por exemplo, ouvindo no contraponto da hipertensão arterial, a informação acerca de pressões outras que não a do sangue a confrontar o ser. E aí poder dizer, ei, tá tudo bem, estamos todos muito pressionados ultimamente. Ou ver nessa hipertensão a compensação de uma atuação sem pressão na vida. Essa pressão que é tão necessária para que a gente consiga alcançar determinados objetivos. E isso é rolar a mesma pedra, na mesma paisagem, mas agora de um outro ponto. 8ª acima, que favorece a mim e ao outro. E aqui cabe a pergunta sobre qual seria, novamente, o papel do médico. O êxito de Sísifo seria mesmo colocar a pedra no cume? O poeta espanhol Antônio Machado diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz caminhando. Importante seria a pedra no cume ou a trajetória com a pedra? O trabalho médico é a objetividade técnica do diagnóstico e tratamento alcançando a cura? Ou seria um trabalho subjetivo, como aquele que atende, além do corpo, o enigma da alma que sofre no corpo? Será que o fato de serem os centauros, os ancestrais da prática médica, pela mitologia grega, já não aponta pela própria forma física quimérica deles, que todo e qualquer conhecimento sobre a natureza do homem deve ser híbrida? Podemos olhar a doença como nosso confronto com a sombra, por assim dizer, decaimento para o corpo, daquilo que transborda no nosso inconsciente e que ainda não conseguiu a atenção da consciência. Assim, o conteúdo inconsciente, ele sofre metamorfose e traz à tona elementos do reino das sombras para o reino da medicina. Diuturnamente eu me debato com essa questão. O que os pacientes querem do médico? E mais ainda, o que eu quero com a medicina? Será que eu consigo capturar o ensinamento que esses pacientes me dão? Consigo eu dar luz à sombra daqueles que chegaram até mim? E aí talvez caiba a gente lembrar, né, da frase que o Cristo dizia aos doentes que o procuravam: o que tu queres que eu te faça? E parece que era tão óbvio. Nesse eterno processo de individuação, de tornar-me inteira, buscando adquirir consciência do meu próprio mundo interior, dos meus mistérios, contradições e potencialidades, através da possibilidade de ir dia após dia me tornando quem sou, compreendendo que minha alma precisa de tempo,
ora subindo, ora descendo, mas sempre seguindo. Quando nos deparamos com um trabalho extenuante, há uma tendência do autoesquecimento. E esse autoesquecimento, ele é tão necessário, ou seja, é um esquecer das necessidades e dos ditames do ego, em favor de uma vivência intensa em si, consigo mesmo, no momento. E, em última análise, então, esse sofrimento máximo, que pode vir de diversas vias, no nosso foco do assunto, como a doença e a dor, traz consigo uma oportunidade de vivência do self, do si mesmo. Então, bendita tarefa ou bendita dor, doença, que favorece o contato com o nosso mais verdadeiro e real eu interior. Então, que maravilha, que extraordinária maravilha é concedida à profissão daquele que assiste o outro em contato consigo mesmo. E assim, talvez, enxergar no reflexo algo de si próprio. E aí há total cabimento na consequência de Sísifo, que vivendo o arquétipo da repetição infinita, ter recebido esse castigo após ter se aliado ao deus rio, Ásopo, o deus da água corrente, o arquétipo da eterna mudança. Então, aí estão faces complementares de uma mesma moeda. Precisamos experimentar as polaridades como um pressuposto para a compreensão do todo. Se Sísifo está numa tarefa de incessante monotonia e esforço, solitário, foi porque antes sentiu atração pela mudança e quis pertencer não mais ao séquito da obediência reverente de Zeus, mas ao séquito de Ásopo, da intuição criativa, da mudança. Intuiu a necessidade da transformação. E aqui cabe, Fernando Pessoa, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Tudo tem cabimento e pertencimento. Isso é incorporar a sombra. E assim, Jung, Sísifo e Ásopo talvez apontem para a mesma coisa. Não há final a ser atingido, porque a expressão da vida é justamente o afluxo contínuo de tudo enquanto vivermos. Doença, morte, saúde e vida são ângulos diferentes de um mesmo prisma. E isso somos nós caminhando assim, tentando nos encontrar e nos perceber. Muito obrigada pela atenção de todos. São algumas reflexões, às vezes assim, muito apaixonadas, sobre questões aí que eu venho envolvida há algum tempo. O espaço do eu, o espaço do outro, a mescla do nós. Muito obrigada. Bom, com toda essa paixão, esse envolvimento, né? Tá vendo, professor Newton? Isso daí é um pouco influência de algumas pessoas na vida, sabe? Gratidão, doutora Regina, maravilhoso, né? E mostrar essa sua coragem também, né? Coragem de encarar uma transformação no campo da medicina, né? No campo tão árido, tão vamos dizer assim, tão preso, né, dentro dessas categorias que você mesmo citou, né, de estar ali no diagnóstico e tratamento, e aí eu me senti também quando eu vou ao médico, acho que todo mundo começou a pensar, se eu encontrar uma médica como a doutora Regina vai ser ótimo, porque ela vai conseguir me entender nas minhas dores, né, nas minhas dores físicas e também nas minhas dores emocionais e como vem. E que delícia seria termos muitos médicos assim, que nos olhasse com muito carinho, que nos olhasse além daquilo que é o diagnóstico, que está além daquela pessoa que está ali, entender a minha alma, né? Entender a minha dor. E eu estava aqui, vou compartilhar rapidinho uma coisa, que nós todas, mulheres, passamos a cada 6 meses por esse bendito exame de mama, né? Que a gente vai com o coração na mão,
para fazer o exame e sai com ele em paz, e quando algumas não saem em paz com esse diagnóstico, nós presenciamos isso na sala dos exames, como é difícil, né? Que quem faz o exame é você, né? Essa médica radiologista que está lá. Então, o acolhimento desta pessoa nesse momento de estar dando esse diagnóstico, eu acho que seria muito importante. Não só o laudo, mas o acolhimento afetivo e emocional. Gostaríamos de ter você em muitos e muitos médicos. Gratidão. Quem sabe a gente consegue, né, professor Newton, ampliar aí essa questão do Jung para muitos e muitos campos, né? Então, gratidão mesmo, Celório, Regina. E agora nós vamos para mais uma aventura, porque a cada palestra eu estou me sentindo navegando em grandes mares aventurosos, trazendo informações que mexem conosco, né? Então, agora nós vamos falar de Jung e espiritualidade. Aproximação entre a glândula pineal, sincronicidade e experiências mítico-religiosas. Com a nossa querida professora, doutoranda, Cláudia Elizabeth da Costa Moraes Mondini. A nossa querida professora tem um vasto currículo. Vou tentar dar conta, tá, Cláudia? Vou tentar dar conta, porque é muita coisa boa, muito estudo, né? A sua busca é muito linda. Então, vou tentar ler tudinho aqui, porque é isso que nos faz mostrar o quanto que a gente vai atrás de conhecimento, não só teórico, mas também de conhecimento do outro, né? Ampliar esse conhecimento. Então, a Cláudia, ela é graduada em psicologia, é mestre em educação. Eu vou pular as instituições, tá, Cláudia? Mestre em educação. Ela está fazendo doutorado aqui na Rural, com o professor Newton, né, orientando por ele. Também ela é especialista. Perdi. Cláudia, me perdi. Educação também, ela é especialista em educação, e ela fez um TCC na área das altas habilidades de superdotação. Ela fez pós-graduação em psicologia, em psicopedagogia clínica, né? Também é especialista escolar em educação, onde ela vai desenvolver essa pesquisa da neuropsicologia. Tá? E traz um TCC aqui sobre patologização das dificuldades escolares. Isso tudo soma o que nós já estamos falando, né? Das dificuldades escolares, e está atuando há 4 anos no núcleo de apoio à educação inclusiva da Secretaria Municipal de Ladário, com psicóloga escolar efetiva, com atuação crítica a respeito do processo de ensino e aprendizagem e idealização, e coordenando diferentes ações e projetos voltados para a comunidade escolar. Aqui entra toda a nossa pesquisa com o Celório também, né? É professora assistente no curso de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus do Pantanal, e atua como representante do sindicato. Me ajuda, Cláudia. O que vem a ser ADUFMS? Do FEMES. A do FEMES. É a associação. É a associação, Isso. né? Foi vice-presidente da Abrapazo, do Centro-Oeste, e fundou e coordena o coletivo feminista classista. Aí, ajuda. O nome dela? Eleiete Safiotti. Isso. E é presidente no Instituto de Educação e Desenvolvimento Humano Flor de Lótus. Ela está cursando doutorado no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com pesquisa sobre a dialética, corpo e espírito, espiritualidade, neurofisiologia da glândula pineal e ancestralidade negra na perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Também é membro do nosso grupo de trabalho aqui do ION, né? Da interdisciplinaridade, pesquisa em psicologia analítica no Brasil.
é pós-graduação em psicologia e pós-graduação da ANPEP, né? Tem experiência na área de psicologia escolar, educacional, psicologia clínica, psicopedagogia, estuda temas referentes a gênero, questões raciais e antirracismo, educação inclusiva, diversidade humana, mundo do trabalho, ato infracional, sistema prisional, medidas de segurança e manicômios judiciários, resiliência, espiritualidade, psicologia complexa, filosofia africana, mulherismo africana e neurofisiologia da glândula pineal. Atua como palestrante em escolas e outras instituições de projetos sociais. Aqui, então, a Cláudia tem um vasto conhecimento e que eu acho que está agora encerrando a nossa mesa, que fecha esse conhecimento que já foi dito, mas com um outro viés, né? Um outro viés que ela traz com grande carinho e eu estou curiosa para ouvir também. A palavra é sua, querida. Bom, primeiramente, eu vou fazer uma saudação em Medo Néter, para começar a trazer um pouquinho o espírito da conclusão da minha fala. Então, é Hotep, paz. Paz para vocês, paz para mim, paz para todos nós. Eu peço desculpas, antes de mais nada, eu vou precisar abrir o meu arquivo aqui, porque eu não consegui imprimir. E não deu tempo de fazer os slides. Por quê? Eu falei, nossa, tá tranquilo, eu tenho as leituras feitas, tenho as marcações nos livros e tenho nos meus cadernos, eu vou digitar. Só que daí a gente vai digitar, pega o livro e lê mais, e lê aqui, e lembra de um livro, lembra de outro, e então eu acabei não tendo tempo hábil para fazer os slides. Então eu vou fazer isso, tá? Eu peguei até o celular para olhar por ele, mas, gente, fica muito pequenininho, e aí eu perco também o cronômetro, e corro o risco de invadir o horário, então eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou sair aqui da tela que vejo vocês, para que eu possa também trazer as referências que eu estudei, para compartilhar com vocês, tá bom? Vamos ver se eu abro aqui, deixa eu aqui acionar meu cronograma, meu cronômetro. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês, primeiro, da minha alegria de estar aqui, né, parabenizar a palestrante e o palestrante que me antecederam, gratidão pelo convite, pela lembrança. Essa minha fala, ela é bastante importante para mim, significa muito, e é um grande desafio também, porque há 2 anos, exatamente 2 anos, eu sou junguiana. Então, estou nessa busca e estou adorando o caminho. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho pensado, quais as minhas reflexões e o que eu imagino de seguir rumo à tese. Lembrando que aqui é um recorte do que eu tenho estudado dentro da tese, tá bom? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a espiritualidade em Jung. No livro Espiritualidade e Transcendência, a gente vai encontrar uma explicação muito importante de Dorst sobre como Jung traz a perspectiva, o fenômeno da espiritualidade, embora não tenha usado este conceito, espiritualidade. E aí esse livro é muito interessante, ele realmente foi muito importante para que eu pudesse compreender esse universo. A partir daí, então, eu vou começar a falar sobre o que me chamou muita atenção no Jung e que me fez direcionar, de certa forma, a tese, então, o projeto, para um caminho, para esse caminho das experiências extrasensoriais, da mediunidade, da parapsicologia. Quando eu percebi a curiosidade do Jung sobre tudo isso, sobre como ele tinha uma sede, e se a gente sente sede, é porque a gente já tomou água, e sentiu uma sede de encontrar esse universo, porque ele já tinha vivido muito próximo desse universo na infância, contato com a natureza, a própria religiosidade, que vinha principalmente do pai e também da mãe, né? Então, ele, aí na época da juventude, ele estudou muito sobre o fenômeno da mediunidade, a psicologia da mediunidade, e do animismo também, a partir do sonambulismo. Mas ele sempre se sentia meio
pelo menos foi o que eu compreendi em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele sentia meio que excluído quando ele falava, ele estudava e ficava muito empolgado, ele queria compartilhar com as pessoas e ele era meio rechaçado. Os colegas da mesma idade, o que você está estudando? O que é isso? De alguma forma, isso o afastou momentaneamente, porque depois ele volta a estudar na tese de doutorado dele, inclusive volta ele resgata os estudos que ele fez com a prima. E é muito interessante a gente ler tudo isso e ler no próprio livro de memórias dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, quando ele conta a escolha pela psiquiatria, como ela se deu. Foi justamente quando ele percebeu que havia possibilidade de fazer esse encontro entre a natureza e o espírito. Então, ele se sentiu como que levado por essas águas, ele não conseguia lutar contra isso. Era um lugar de encontro que ele tanto ansiava. Então, ele entendeu a partir daí que era mesmo psiquiatria. Isso ele leu em um manual de psiquiatria para fazer as provas finais. Ele não tinha se decidido pela psiquiatria até então. É muito fascinante. E aí a gente vai vendo no próprio Memórias, Sonhos e Reflexões várias situações em que ele vai trazendo essa busca e, ao mesmo tempo, as obras dele vão mostrando. E os interesses, ele estuda Janet, depois ele faz curso com Janet, Charcot, William James é uma grande referência para ele, assim como Flournoy, e ele vai buscar esses estudos sobre histeria, sobre mediunidade e também transcendência. Naquele momento, então, ele, embora se fale muito que ele afirma, de fato, que os fenômenos mediúnicos auxiliaram a pensar sobre psicologia, o que eu consegui levantar até agora é que ele não tenha necessariamente lido Espiritismo de Kardec, mas ele leu muito sobre Espiritismo. Ele leu Swedenborg, que vamos dizer assim, o que vem antes, né, antes do Kardec, e que traz a escrita automática e algo que influenciou muito o próprio Jung. Ele leu muito sobre William Crookes, que fez experimentos sobre ectoplasma, e também na linha do espiritismo, William Crookes. Swedenborg é o espiritismo, vamos dizer, antes do espiritismo de Kardec. Não dá tempo de explicar muito sobre isso, mas é importante ver que ele realmente fez essa busca. Ele leu um livro na biblioteca, acho que do pai de um amigo, alguma coisa assim, e a partir dali ele ficou muito tocado, ou seja, algo aconteceu nele que já estava ali, porque quando vem tão forte assim, já indica que existia uma centelha. Então, né, nesse sentido. E aí ele vai também estudar a vidente de Prevost, que foi o Justinus Kerner que fez os estudos. E aí a gente vai lendo no Memórias, Sonhos e Reflexões, voltando um pouquinho, como foi tudo isso, inclusive os 7 Sermões aos Mortos, que quando eu li a primeira vez, eu tive dificuldade para acompanhar do que se tratava. Eu tive que ler de novo, depois fui ler os 7 Sermões, para tentar entender. E realmente, quando a gente lê o primeiro, o livro 2, na verdade, que é o primeiro em que ele faz os seus apontamentos nos livros negros, a gente entende por que aquela minha alma, onde estás? Aquela gana de falar com a alma, de encontrar a alma novamente, porque ele teve um tempo de distanciamento, que foi um distanciamento que ele, na verdade, foi colocado nesse lugar, porque ele tinha uma proximidade, ele era assim, mas aí estudando, jovem, trabalhando, ele acabou, em uma perspectiva de ciência que ele tinha um pouco de receio de trazer tudo isso, então ele acabou meio que indo por esse lado que se esperava dele como cientista. Então ele faz um estudo maravilhoso, os complexos, importantíssimo, e depois toda aquela história de ele chegar a ser visto como o sucessor de Freud, tudo isso que quem estuda Jung sabe que foi muito forte para ele, de repente, não é bem isso que eu quero, porque o meu caminho não é este. Então, aí ele volta, em 1913, se não me engano, a escrever, a tentar se encontrar com a própria alma, e é muito lindo de acompanhar. E eu me recordei muito disso ouvindo a palestrante anterior, né, quando fala de como é bom quando acontece alguma coisa que tira a gente dos trilhos e depois coloca de novo, mas um trilho que leva para um caminho novo. Muito interessante, né? Então, a partir daí, eu busquei um pouquinho algumas leituras mais específicas,
e me marcou muito Psicologia e Religião, volume 11, o 1, em que ele vai explicar um pouco sobre tudo isso, sobre como é esse universo, e ele fala que são estudos, estudo de fatos da experiência, acontecimentos concretos, ou seja, ele pega aquela compreensão do William James de que quem vive, vive a experiência. Para a pessoa que vivencia aquilo é real. E aí ele vai trazer o conceito também de Religare, fazendo aí um diálogo com o conceito do luminoso do Rudolf Otto, o que é fascinante também. A gente entende muita coisa quando tem acesso a essa leitura. Quando eu li esse livro, eu realmente fiquei muito fascinada por essas perspectivas que ele traz dessa vivência místico-religiosa. Eu, diretamente, com algo que não sei o que, mas que é direto, me é permitido viver. Pode existir isso dentro do contexto religioso, institucional, sim, mas também é possível que se vivencie em outros contextos, né? Então, é nesse sentido que ele vai trazer para a gente. Muito interessante, vou tentar resumir um pouquinho para conseguir falar tudo, tá bom? Estou vendo que o tempo passando bem rápido. Então, ele vai falar sobre a experiência religiosa primordial, que é muito interessante. Vai trazer também essas reflexões sobre o si mesmo como totalidade. E aí ele fala o seguinte: nós devemos tomá-las, né, essas experiências, como nós sentimos, como nós as sentimos. Então, outra coisa interessante, no livro Desenvolvimento da Personalidade, volume 17, ele vai falar que a psicologia analítica ou complexa não isola as funções, as diversas funções. Então, ela contempla funções sensoriais, fenômenos psíquicos, porque procura ocupar-se da totalidade dos fenômenos psíquicos, tal como ocorrem. E isso é fantástico, porque aí a gente vai já entrar numa perspectiva que já vamos chegando aí na sincronicidade. Antes de falar da sincronicidade, eu gostaria de falar sobre a participação mística, que também vem nesse sentido dessa vivência, que nesse caso, muitas vezes, e acredito que sempre, pelo que eu entendi até agora, que também já estou nessa busca, são processos inconscientes, na participação mística, porque é o inconsciente tendo contato com o outro. Ele cita o exemplo das crianças, que estão muito ligadas ao inconsciente dos pais. Então, muitas vezes tem até sonho que vai remeter a algumas angústias dos pais e não da criança, necessariamente. Então, muito interessante, porque aqui começa, então, esse aspecto que eu quero pensar, de como um ser afeta o outro, de como uma situação pode ser causada por outra pessoa ou mesmo por um fenômeno. Então, essa atmosfera psíquica dos pais, no caso da criança, é que vai criar uma psicosfera. E eu estou falando da criança porque ele cita como exemplo de inconsciência, né? Um exemplo mais, assim, direto dessa situação de participação mística, tá bom? E aí, então, antes, ele vai falar um pouquinho sobre a parapsicologia, né? Já entrando no campo da sincronicidade. Eu fui procurar nas cartas, eu trouxe uma carta só, mas nós podemos encontrar nos 3 volumes várias cartas em que ele fala sobre parapsicologia. Isso mostra realmente esse interesse dele por tudo isso. E aí, no volume 3, na página 90, ele vai falar sobre que condições psíquicas ocorrem nos fenômenos parapsicológicos, e ele traz um pouquinho das condições arquetípicas, e vai fazendo questionamentos para essa pessoa com quem ele está dialogando, pela carta, e trazendo algumas inquietações de que nós precisamos compreender esse fenômeno como ele acontece. Então, ele fala que a parapsicologia coloca em questão o tempo, o espaço e a causalidade. E a sincronicidade, então, vai se referir a fatos que são medidos por seu significado psicológico. O tempo todo ele tenta trazer isso para esse aspecto, para esse universo psicológico. E aí ele fala: compreendi bem cedo que os fatos parapsicológicos estavam interligados com condições psíquicas e não podem ser realmente entendidos sem a psicologia. É muito fascinante. E aí ele vai, então, em Dinâmica do Inconsciente, Sincronicidade, volume 8, né, 3, vai discorrer com mais detalhes sobre sincronicidade, não dá tempo de entrar muito nisso, mas esse processo de construção que ele vai trazendo para a gente, é muito fascinante ler Jung, porque ele vai mostrando o caminho que ele fez.
Ele vai deixando claro as dúvidas que ele tem, as coisas que não tem resposta, os questionamentos. Então, é muito interessante, né? E ele fala sobre que, como antigamente era tão diferente isso, como que se viviam as situações e se comentava sobre elas. Hoje não, hoje as pessoas têm medo. Ele fala que no consultório, ele tentava buscar isso dos pacientes, e muitos tinham medo de falar e serem julgados, então acabava ficando em segredo, ocultava, e ele começava a entender isso, mas ele sabia que acontecia, porque aconteceu com ele. Ele vivenciou vários fenômenos de sincronicidade, ele vivenciou vários fenômenos que ele buscava respostas também. E aí ele vai, então, trazendo, inclusive, a questão da pré-cognição. Aí ele fala aqui na página 962. Entretanto, às vezes é difícil evitar a impressão de que há uma espécie de pré-cognição de acontecimentos futuros. Não tem como negar que de vez em quando nós sentimos isso, seja em sonho, seja despertos. Então, essas dúvidas vão fazendo com que Jung avance nessas discussões. E aí eu fecho sobre essa questão aqui, desse livro, falando do contato dele com o Heine, da Universidade de Duke. Foi um contato bastante interessante, muito profícuo. Também a gente vai encontrar essas bases dessa construção, né? E ele coloca, na verdade, que o Heine, ele estabeleceu bases confiáveis para o trabalho no vasto campo dos fenômenos, com seus experimentos sobre ESP, Extrasensory Perception, percepção extrasensorial. E realmente, o Heine e a esposa dele também trabalharam, toda a equipe, incessantemente, fizeram estudos, inclusive com os soviéticos, que na época da Guerra Fria tinham um intenso trabalho sobre parapsicologia, e eles fizeram trabalhos, inclusive sobre pré-cognição, à distância, com utilização de cartas, é bem interessante. Sônia, meu tempo já está acabando. Deixa eu voltar aqui para você. E agora? Eu não falei da pineal, só que eu conseguiria falar rapidamente da pineal? Dá tempo, sim, dá. Lógico que dá. Vamos lá, o professor Newton não está vendo. Então tá bom. Nossa, como passa rápido, né? A gente prepara, não tem ideia de que vai ser tão rápido assim. Ó, ele apareceu, não conta para ele que a gente estendeu o tempo. Vamos lá. Eu vou tentar fazer o fechamento, então, tá? Bom, então aí eu fui buscar, porque nós vamos falar de parapsicologia, de luminoso, isso abre espaço para esses fenômenos que acontecem, sim, mas e como isso acontece então no corpo? É aí que chega a pineal. Quando eu li sobre que o símbolo do si mesmo seria pedra e o cristal, mais especificamente, eu lembrei que eu tinha estudado sobre isso, que a pineal se cristalizava, se transformava num cristal de apatita, e aí eu fui buscar, conversei com o professor Newton, e aí, ao mesmo tempo, embolado com isso, os livros negros foram lançados, houve aquela conferência com o Sonu Shamdasani, e ele falou dos cones, que no livro 7, o Ra traz a questão dos cones, e que no meio ele colocou um grão. Então, eu já estava pensando nos cones, porque trabalho corpo e espírito, e o professor Newton falou, você não pensou ainda que esse grão poderia ser a pineal? Olha, não pensei, mas eu vou pensar a partir de agora. Foi um grande presente que o professor Newton trouxe para mim, e eu comecei, então, a buscar nesse sentido, estudando mais a pineal, buscando desde Descartes, que ele vai falar que ela não é a sede da alma, como algumas pessoas falam que Descartes disse que ela é a sede da alma. Ela é uma das partes onde a alma mais se encontra, vamos dizer assim, onde existe ali uma ligação maior. Mas, segundo ele, a alma está também em outros lugares. Então, a gente vai encontrar em livros sobre neuroanatomia, entrando no campo aí da palestrante que me antecedeu, de neurologia, de histologia, nós vamos encontrar anatomia, como que ainda é complicado estudar a pineal, porque existem muitas dúvidas sobre qual é a sua função, mas o que se sabe até hoje? Ela produz melatonina, ela está implicada nas gônadas, né? Ela propicia essa assunção desses caracteres secundários sexuais, né? Secundários não, desculpa, esse amadurecimento, vamos dizer assim, das gônadas sexuais, e então assim proporciona a puberdade.
e ela também produz a DMT, dimetiltriptamina. E é aí, mais especificamente, que entra a questão das experiências místico-religiosas, porque DMT é um alucinógeno, né, endógeno. Ela tem o mesmo efeito, ou um efeito mais duradouro do que a ayahuasca, por exemplo, ou psilocibina, ou, né, outros alucinógenos. Então, é mais ou menos nesse caminho, tem algumas outras coisas, mas a gente pode conversar depois. Só rapidamente falar sobre a lenda da Pedra da Loucura, da Idade Média. Tem um estudioso que há mais de 50 anos estuda sobre pineal, é um argentino, o Daniel Cardinale, que ele fala, olha, não há certeza de que se tirar, porque o que acontece? A lenda da Pedra da Loucura seria as pessoas enlouqueciam na Idade Média na Europa, vamos deixar bem claro, porque tinha uma pedra na cabeça. Porque qual é a analogia? Pedra nos rins, pedra na vesícula, problema. Pedra na cabeça, problema. Ele fala que não há evidência de que se fazia trepanação para tirar a pedra, mas que isso pode trazer para a gente um indício de que havia alguma relação entre loucura e a pineal. O meu embasamento na neurociência está sendo bastante significativo a partir do Nicolelis. Ele vai trazer o cérebro relativístico, a teoria dele, sobre o cérebro é digital e analógico, produz campo eletromagnético. Se produz campo eletromagnético, é possível que exista, então, que nós tenhamos, tanto recebamos a interferência, como também possamos interferir nos campos de outras pessoas. E aí ele resgata, inclusive, um pouco sobre o mesmerismo, o que se estudou antigamente a partir aí do magnetismo animal. É isso. Teria uma parte sobre a África para falar, mas fica para uma próxima oportunidade. Obrigada. Duá. Maravilhoso, né? Queremos mais, queremos mais, queremos mais. É isso, né? Professor Newton, 2 horas é muito pouco. A gente quer 4, viu, para a próxima. Porque, olha, tem muito assunto para todo mundo falar e aprofundar, né? Cada um, para mim, é uma caixinha de joia cheia de conteúdos bem valiosos. E, Cláudia, já falei com o professor Newton, né, da sua... Ficar quietinha. Mas eu estou doida para ler a tua pesquisa, né? Eu já li o que você me mandou, estamos aqui querendo ver esse doutorado em breve e que traga todo esse entusiasmo, porque a coisa mais bonita que eu vejo é a alegria e o entusiasmo de ler, de estudar Jung, de viver em Jung, né? Jung entra. Se a gente falar na base do espiritismo, a gente foi tomado pelo espírito do Jung e ele entra e não vai embora, né? Não sobe, como a gente fala, não sobe, ele fica e queremos sempre estudar mais, mais e mais. E quando ouvimos as pesquisas de cada um, a nossa alma realmente fica feliz, né? E amplia mais o conhecimento. Queremos ouvir, sim, mais sobre a glândula pineal, e por isso, tanto da doutora Regina quanto do professor Celório estão abertos a perguntas, aos diálogos. Nós temos meia hora para isso. Agora a gente pode explorar à vontade vocês, né? Então está aberto, gente, para os nossos diálogos. E gratidão, querida. Amei. Então, eu vou fazer um comentário para iniciar a conversa com todo mundo. Eu quero agradecer vocês, o Celório, a Regina, a Cláudia, que trouxeram essas falas curativas, não é? Tanto a questão da alma na medicina, a busca da alma na medicina, não é? A alma na educação, a alma na escola, e a alma transcendente, a alma que transcende o observável e vai para aquilo que está além, né? Então, estas falas são curativas e um bom início para o dia de São Lucas. Hoje é comemorado o dia de São Lucas, que é o dia dedicado aos médicos, né? E aqui a gente está, então, com as medicinas da alma, né? Curando corpo e alma e espírito.
Então, agradeço a vocês, e a fala de vocês, para mim, foi uma bênção de São Lucas para todos nós. Então, muito obrigado. Ai, que lindo. Sem dúvida alguma, é uma lembrança fabulosa, professor Zacarias. Nossa. E aqui eu gostaria também de agradecer, né, ao fato do colega José Celório, né, já na fala relacionando a escola, eu acabei de participar de uma palestra, eu ministrando a palestra, e as pessoas me perguntando, Nilton, por que esse teu vínculo, né, tão bonito com o ensino básico? Né? Como é que é a tua história com o ensino fundamental? Aí eu pude contar, e agradecendo ao professor José Celório, que me traz agora já, né, onde eu vou depois pular para a colega Regina Maia, mas o Celório traz o Gilberto Durand, né? A potencialidade do pensamento do Gilberto Durand é fantástico. Eu comecei a ficar inquieto aqui, eu falei, meu pai do céu, né? E em nome de nós aqui, como professores, com o privilégio de acompanhar a obra de vocês, agradeço a Regina por ter me levado ao meu mestrado em filosofia, né? Eu tive o privilégio de ser orientado pela professora Thelma Donzelli, que hoje está no interior de São Paulo, em Batatais, cuidando lá dos mais de 30 gatos dela, né? Mas a professora Thelma Donzelli, na fala da Regina Maia, algo muito bonito, quando a Regina fala, tá, mas o que o paciente quer de mim? Né? O que ele... Cara, isso me assusta. E por isso eu comecei a pensar, tá, o que então eu, Regina Maia, quero da medicina? O que eu quero da medicina? E aí ela fecha o círculo. E a Thelma Donzelli, falando na aula de filosofia, amados filósofos, vocês falam tanto do ente, qualquer uma manifestação do ser. Vocês já pararam para pensar no ser do doente? Doente. Eu sou professora do mestrado e do doutorado também em enfermagem. Eu levo as minhas enfermeiras a pensarem no doente. A doença revelando aspectos do doente. Entenderam, amados filósofos? Estão entendendo? Doente. Regina, obrigado, porque você me trouxe esse momento ímpar, tá? E com a Cláudia Elizabeth eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito, estou tendo aí o privilégio de acompanhar a fala da colega. E a minha pergunta, sim, seria para o professor José Celório, né? Ainda mais quando o professor traz a questão do Roberto Gambini, e que tem esse arquivo nessa escola em São Paulo, tá? Que o professor Gambini trabalhou com os sonhos, né? Esse arquivo está lá, nessa escola, que me escapa o nome da escola agora, mas recentemente ele falou sobre isso numa banca de mestrado, né? Desse trabalho que o professor Celório aponta. Então, professor, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a dificuldade e a liberdade ao mesmo tempo, que eu reconheço, tá? Não estou aqui de forma alguma desmerecendo, tal qual o professor falou, que não está desmerecendo o conteúdo, e aí eu concordo, e foi nesse momento que o doente aparece enquanto conteúdo, né? Aspectos da doença, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a liberdade frente às dificuldades.
porque à medida que nós vamos conquistando os títulos, nós reconhecermos, sim, nossos pares, alguns com pensamento muito linear, e trabalhar com Jung, com pessoas que têm um pensamento linear, realmente é difícil, é difícil. E por isso eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a liberdade de, no ensino básico, desenvolver a sua proposta de trabalho, se já teve alguma conquista ou se está construindo. Obrigado aí à mesa, gratidão mesmo. Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar responder a partir da experiência que eu tenho como professor formador de pedagogos e pedagogas. Eu trabalho na área de fundamentos da educação e caminho para a filosofia da educação, pela filosofia da educação e antropologia da educação. Eu tenho, nas minhas aulas, sempre estimulei os alunos e alunas a pensar nessas possibilidades de educação e de envolvimento dos pequenos, né? Porque eles vão para estágio. Esses alunos vão para estágio. Eu não sou professor de estágio, mas eu estimulo que o estágio seja um pouco diferente. A primeira dificuldade é que os colegas que trabalham com estágio não aceitam. É a primeira dificuldade. Não há isso tanto no curso onde eu trabalho como a minha instituição tem 2 cursos. Eu trabalho na extensão, mas há um curso no campus sede. Não há essa abertura. Eu já verifiquei isso, inclusive, no outro curso, com colegas, que eu tive uma orientanda do curso do campus sede, que também disse que não há essa abertura. Então, esse é o ponto. Então, a primeira dificuldade é que não há essa abertura. Espaço que existe, que é possível fazer isso, com os alunos que, apesar de estarem fazendo pedagogia, como elas fizeram magistério, estou falando de alunas, né? Eu vou falar de alunas, porque a experiência é com elas, elas têm aula no município. Estão se formando em pedagogia, mas já estão dando aula. Algumas fazem esse tipo de experiência. Há 2 anos, em 2019, uma aluna me enviou uma foto com as crianças, no início da manhã, com as crianças deitadas com almofadas, num tapete, e colocou uma música. Isso, ela disse, olha, aprendi com você. Porque foi a primeira vez que ela não iniciou o conteúdo, a aula, dizendo assim, vamos ficar quieto, molecada, cada um no seu lugar, não sei o quê, pega o livro, pega a apostila, porque as crianças pequenas têm um material, né, delas, não peguem nada. Simplesmente ela arrumou a sala, afastou as carteiras, colocou umas almofadas ali e pediu para as crianças deitarem e ouvir a música e falarem o que estavam sentindo. Essas brechas que eu estou conseguindo aqui é desse modo. Não é pela via do estágio institucionalizado. Não é por chegar numa colega professora de estágio e falar, olha, vamos fazer isso? Não, não há essa abertura. A abertura, a brecha acontece com essas alunas indo para a sala de aula e fazendo esse tipo de atividade. Uma aluna, por exemplo, fez uma pesquisa, a pesquisa de TCC dela foi Pedagogia Waldorf, ela é professora do município. Ela e uma amiga, as duas fizeram, mas uma desenvolveu uma atividade dentro da sala de aula, organizando tendas dentro da sala de aula. Vamos construir tendas, e os grupos se formaram e cada um construiu a sua tenda. Quer dizer, sai dessa rotina da atividade corriqueira, né? Da rotina dos alunos, que normalmente se dá no ensino de conteúdo. O problema não é o ensino de conteúdo, o problema é só o ensino de conteúdo, né? Porque não cabe a outras experiências. Então, por exemplo, quando eu dei aula na educação básica, e eu cheguei a pegar o ensino de filosofia e sociologia, tudo virava conteúdo, porque o vestibular cobrava. Então, aquele exercício livre de pensamento que a gente costumava fazer mais em filosofia, não se fazia porque tinha que passar uma história da filosofia, porque os alunos iam precisar do conteúdo, porque ia ser cobrado no vestibular.
isso mata qualquer possibilidade de uma educação almada, que eu gosto de chamar. Então, agora, tem um outro ponto que eu preciso colocar, porque não existe na lei, se a gente pensar, né, na LDB, na nacional, mesmo na estadual, não existe nada que impeça o professor, pelo menos até onde eu sei, onde eu li, sair da sala de aula. Não impeça, nada impede que o professor tire as carteiras da sala de aula e afaste e faça uma outra coisa ali. Não há esse impedimento. Não há. Acontece que há um condicionamento na própria formação de professores, pelas políticas que vêm ao longo dos anos desvalorizando a figura do professorado. Então, a gente há um condicionamento que, ao mesmo tempo, é provocado, né, por essas condições, que chega um momento que é uma desistência. Existe uma imagem que eu gosto muito, que eu iniciei, inclusive, na minha tese, porque eu trabalhei com adoecimento de professores. Interessante, né? Porque apesar de ter falado de escola, a minha pesquisa está voltada para a saúde dos professores e de alunos. Que eu inicio com um texto chamado O Homem na Gaiola, O Homem Dentro da Gaiola, que é citado pelo Rollo May, que é colocado pelo Rollo May no seu livro O Homem à Procura de Si Mesmo. Um belíssimo livro. Eu gosto bastante dos existencialistas. Em que me parece que a escola, alunos e professores são colocados nessa condição. Chega um determinado momento, por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu dou essa aula? Por que eu não tenho estímulo para ler? A gente tem que pensar nessas condicionantes sociais e sabendo desses condicionantes, tentar uma brecha para libertar os professores dessa condição. Quer dizer, pela leitura, pela via de outras dimensões, que a gente consegue se libertar disso. Como o Jung fala em vários trechos, que o Estado é um problema. Existe uma autoridade ali que impede o exercício da liberdade. E quando a gente fala de alma na escola, a gente tem um grande desafio. Qual é? É por ela que a gente alcança a autonomia, é que alcança a liberdade. E a escola representa espaços autoritários. O conteúdo é um modo de exercer a autoridade. Porque você controla as pessoas pelo conteúdo. Quando a gente vai por outras dimensões, isso se torna um pouco mais complicado, porque como você controla a dimensão onírica? Né? Quer dizer, a gente vem se acostumando desde os pressupostos modernos, né, da modernidade, a temer a imaginação, a temer aquilo que não há controle absoluto. Então, tudo que é racional parece mais controlável. E a gente aprendeu a fazer isso. A gente tem que desaprender a fazer isso. Então, existe uma pedagogia oficial que não consegue fazer essa autocrítica e continua alimentando essa ideia de que a razão deve ser a única a ser entronizada dentro da escola. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão imaginária, imaginativa, essa dimensão que o Jung traz, né, o próprio Gilbert de Rand traz, que precisa ser levada para a escola, porque aí sim é o poder criador. A criação se dá pela via da imaginação. Né? E é isso que permite que a gente possa visualizar outros mundos, outras possibilidades de vida, inclusive aceitar as diferenças, porque pela via racional a gente aprendeu a dizer que algo está certo e algo é normal e o restante não é. A ideia do normal patológico, né, do Canrelé, né, quer dizer, enfim. Então me parece que é por aí, professor. Eu não sei se eu respondi, mas o desafio é enxergar essas brechas. O meu desafio é enxergar essas brechas nos meus alunos e alunas. Passar para eles, olha, a gente ensina e muda a educação pelo contágio. Não adianta forçar a barra. É pelo contágio. Fazer algo diferente aqui, os demais vão ouvir. Olha, está acontecendo alguma coisa na aula da professora. O que é isso? E a gente vai mudando a escola pelo contágio.
Então, me parece, eu caminho por aí, né? Então, existe uma dificuldade, que é o condicionamento. Eu não posso responsabilizar o professorado por isso, mas eu acho que o professorado precisa ser responsabilizado não pelo condicionamento, mas no condicionamento. Já que estamos aqui, precisamos fazer alguma coisa para sair disso. Acho que essa responsabilidade a gente precisa ter. Então, acho que é por aí. Eu Acho que agradeço. Tá? Agradeço muito e gostaria de colocar um desafio. Já que o professor falou desafio, né? Durante a sua fala, eu falei, caramba, né? Então o Rolo May está aqui à minha direita, né? O homem à procura de si mesmo, está aqui, está aqui. Sim. E gostaria de colocar um desafio, né? Porque durante a sua fala, o professor diz que gosta muito do existencialismo. Perfeito. E, como eu disse há pouco, durante o estudo da filosofia, eu sempre vi a possibilidade de relacionar a mentalidade dos existencialistas, né, com o processo de individuação em Jung. Tá? Processo de individuação. Enquanto a lá Gestalt, né, o aqui e agora, figura e fundo, apontando para essa existência. Pega Sartre, Heidegger, Rollo May, Merleau-Ponty e outros que aponta, por favor, eu não vou me estender, mas eu tenho a sensação que o existencialismo aponta para uma sincronicidade velada. Há uma sincronicidade velada nesse existencialismo, e quando há uma abertura, tá, vai ao encontro do que eu estou aqui me excedendo, desculpe, Sônia, mas que foi culpa do professor Celório, né? Quando ele joga a questão para o conteúdo. O conteúdo. Quando o professor Celório fala de conteúdo, eu falei, peraí, eu não vou conseguir me calar. Porque a gente sabe da importância do conteúdo ao dialogar com a estrutura arquetípica. Essa estrutura é porosa. Então, a lá Regina Maia, a doença revelando aspectos do doente, revelando aspectos do conteúdo daquele corpo, que, enquanto uma radiologista, ela tem a imagem, ela vai ao encontro da imagem e pergunta para si mesma, o que é que eu faço com essa imagem? Imagem arquetípica na veia. Tá? Aí vem o professor José Celório e fala de conteúdo. Sinto muito. A minha alegria aqui, Sônia, em termos de ver a nossa potencialidade quanto pensamento, né? Então, professor José Celório, agradeço pela resposta. Realmente nunca tinha me tocado dessa liberdade que a própria LDB dá, à lá Sociedade dos Poetas Mortos, né? O professor saindo para caminhar. Agradeço. E, para fechar minha fala, professor José Celório, eu tenho a licenciatura em Psicologia também, além do bacharelado em Psicologia e da formação em Psicologia. Então, eu tive o privilégio de fazer meu estágio para a licenciatura em Psicologia na tradicional Escola Carmela Dutra, de normalistas aqui no Rio de Janeiro. Então, durante 2 anos, eu fiz estágio, né, na Escola Carmela Dutra com as normalistas. Muito obrigado pela resposta e, principalmente, por aquecer minha alma aqui. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Eu acho que a ideia é rever o conteúdo para um conteúdo atrelado a essa dimensão arquetípica. Eu acho que isso é fundamental, né? E o que a gente tem é um conteúdo deslocado, imposto.
O professor lembrou de mim mesmo no começo. Minha carreira como docente foi no segundo grau mesmo, como professor, também com a licenciatura em psicologia. Antigamente tinha isso, né, Newton? Hoje acho que não tem mais, porque não tem mais a disciplina de psicologia, né, no antigo segundo grau. Mas foi o início também trabalhando com os adolescentes lá do segundo grau. E realmente a gente incomodava um tanto, viu? Porque essa disciplina é muito aberta, né? A gente tinha violão na sala de aula, cantava, falava sobre cometas, sobre profecias, era muito interessante. Me lembrou isso. Henrique, você quer falar, querido? Sim, uma pergunta, antes agradecendo rapidamente, né, a todos os professores e professoras. Fantástico saber que vai ser uma semana inteira de palestras. Gostei muito da fala dos 3 palestrantes. Oi, Newton, tem um bom tempo que me encontrou também. Mas, no caso, uma pergunta mais específica para a Regina, sobre a questão do diagnóstico. Pensando muito, falando de uma impressão minha, né, de ser uma sociedade bem diagnóstica agora. Se não for um diagnóstico clínico, busca um diagnóstico tipológico. Se não for um diagnóstico tipológico, arquetípico, por assim dizer. Isso é uma questão da sombra. Como você vê a função e disfunção em um diagnóstico, por exemplo, em uma interação clínica? Eu penso, por exemplo, uma pessoa que chega e um diagnóstico, um nome que ela recebe, pode tanto lhe dar um apaziguamento ou uma turbulência completa. Como você vê essa dinâmica? Oi, Henrique, tudo bem? Então, Henrique, esse é um campo extraordinário, né? Pensar que dentro da medicina eu acabei caminhando para o diagnóstico por imagem. Quer dizer, essa busca de ver um substrato no real daquilo que se passa. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu vi que ele ainda estava vazio. Vazio, para mim, alcançar o que era o ente da doença que se ocupou daquilo como símbolo. Então, aí comecei a ler muitas coisas e a pensar sobre muitas questões que acompanham as pessoas nessa forma de comunicação velada, por assim dizer, né? E aí, o mais interessante que eu vejo do sintoma e do sinal é que eles trazem um código muito particular. Dentro da medicina arquetípica, a gente vai vendo assim que a cefaleia para é diferente do que levou, mesmo nas questões inconscientes, a cefaleia do outro. E quando você diz da função, tem um livro do Alfred Ziegler, acho que ele estava até por aqui, mas é mais ou menos assim. Eu vou reproduzir o parágrafo, porque eu já grifei ele de tantas cores, que ele fala algo que eu acho extraordinário. Ele diz assim, que quando nós passamos diante de um hospital, nós deveríamos compreender que aquilo, muito antes de ser um nosocômio, é sim um equivalente de uma prisão em germe. Então, veja quantos criminosos não vão para o ato do crime porque conseguiram fazer uma intervenção no ato por uma doença ou um sintoma. Eu não sei se eu consegui, de alguma forma, falar algo disso com você. São 12:00, eu falo demais, eu fico até com medo. Mas assim, é lindo, sabe? É lindo quando a gente vê que na interface das esferas que se encontram, na condição daquele que sabe, daquele que sente, como papel estabelecido, há uma intersecção que diz, me conta de mim, eu te conto de você.
Deixa eu te falar que a minha mão está com paralisia e dormente, porque eu não posso te dizer que com essa mão eu desejo acariciar a mulher do meu irmão, por exemplo. Então eu paraliso ela, mas eu posso chegar aqui e falar para você: minha mão está dormente, será que eu tenho síndrome do túnel do carpo? Vamos investigar. E aí eu que estou ali com o transdutor na mão, né? Escutar e refletir de que paralisia que ele fala, qual é a necessidade desse sintoma, a que isso atende. Foi? Foi sim, Regina. Muito obrigado. E obrigado também, José, pelas indicações antes e agora. Obrigadão pela... Estamos meio-dia, né? E está batendo as 12 badaladas, que não são da meia-noite, mas são do meio-dia. Não vamos perder o sapatinho de cristal descendo, correndo as escadas, não? Então, nós vamos ter que encerrar. E eu gostaria que o Cleiton, o Ricardo, o João Braga, o Alan, o Silval, né, abrissem as câmeras. Vamos fazer uma foto nossa aqui, né? Vou pedir para fazer uma foto nossa. Quem sabe fazer... Como é que chama esse negócio, gente? Print. Celório, ajuda aí. Hã? Printar, um print. Printar, isso, Celório. Celório é meu ego auxiliar, eu amo trabalhar com ele. Então, gente, sorrindo para a nossa tela. Já, Celório, que você sabe printar a tela, printa nosso sorriso, tá bom? Vamos lá. Um belo sorriso, gente. E expressar aqui mais uma vez essa gratidão para o professor Newton por essa possibilidade de estarmos juntos, de estarmos trazendo esse conhecimento, né? Também quero agradecer a Unipaz porque nos ajudou a estarmos aqui junto hoje, né, oferecendo a plataforma aqui do Zoom para fazer o nosso trabalho. Cada um teve que trabalhar a sua e eu trouxe da Unipaz, que é o nosso campo, né? E lembrar também uma coisa, como nós estamos falando de modificar a educação, que é uma das coisas que lá na Unipaz a gente tenta, né, que é fazer as holopraxes, trabalhar com as músicas, trabalhar com a meditação em todas as aulas, seja ela qual for. Até nas lives que eu dou, eu levo a holopraxis, né, um exercício para mudar a forma de pensar, sair da forma linear, que eu acho que é uma proposta muito forte do Jung. Saia do linear, mas não entre no círculo. Aí também tem essa, né, de sair e entrar. Você sai do linear e fica rodando que nem o peru. Vamos entrar numa forma hoje de uma vida tridimensional, multidimensional, que é essa que nós estamos vivendo, sempre vivemos, mas que hoje nós temos mais consciência dessas múltiplas dimensões que nos compõem e que estamos no nosso dia a dia, né? Então, gratidão a todos vocês que estão aqui. Gratidão para também quem vai assistir o nosso encontro, que eu espero que vocês multipliquem. E tenham aí à tarde, o professor Zacarias estará aqui conosco, apresentando sua mesa e deixando para vocês aqui beijos coloridos e até qualquer hora, gente. Até.